Uma bomba ontem, o Lula aconselhou o Vorcaro a não vender o Master para o BTG. Vocês lembram dessa história? Realmente havia uma proposta da situação do Master ser resolvida 100% de forma privada. O BTG compraria o Master e aí não teria problema nenhum. Porque vocês lembram, todo o problema que teve de fraude, coisa e tal, foi justamente com o Vorcaro tentando vender o Master para o BRB, né? O BTG é um banco privado. Ele aceitaria as fraudes, não aceitaria as fraudes, teria algum problema? Teria, mas não teria envolvimento de dinheiro público, né? Seria uma situação muito melhor. Adivinha por que o Vorcaro não vendeu o Master para o BTG? Porque o Lula falou para ele para não vender. Lembra que teve uma reunião em dezembro de 2024 em que o Manteiga levou o Vorcaro lá no Palácio do Planalto para conversar com o Lula? A gente sabe que essa reunião aconteceu, o Lula já confirmou que ela aconteceu, e a gente tem informação agora do Poder 360, junto com o UOL, tá? Aqui, ó, o UOL aqui, ó, também traz informações aqui sobre esse plano B da venda do Master, que era a venda para o BTG. Na verdade, em dezembro de 2024, todo mundo já sabia que o Master estava na merda. E qual que era a solução do Vorcaro? Não, vamos vender para o BTG. O que o Lula falou para ele? Não, não vende não, para não aumentar a concentração de bancos no Brasil. Vai trocar o presidente do Banco Central, vai entrar o Galípolo, que é meu amigo. O Galípolo estava na reunião e a gente vai resolver isso. Olha a coisa, o Lula foi quem causou todo o problema. Por quê? Porque se o Vorcaro vende o Master para o BTG Pactual, pode ter treta lá, pode ter falsificação, pode ter, mas não tem dinheiro público envolvido, não tem nada envolvido. Vale lembrar que um monte dessas compras que aconteceu de títulos do Banco Master e coisa e tal, até na Rio Previdência e lá no Amapá, isso aconteceu depois dessa reunião com o Lula, né? Ou seja, o que dá a entender é que, de fato, foi o Lula que causou o problema todo do Banco Master com essa reunião. Vamos entender isso daqui, porque isso daqui é uma coisa extremamente séria, tá? Isso daqui a gente está falando não sobre se aproveitar do caso ou corrupção, não, a gente está falando sobre causa. O Lula causou o desastre do Master com essa ação dele. E ainda comprometeu o Galípolo, tá? O Galípolo foi chamado para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado essa semana. Vamos ver o que ele vai falar, o que ele vai explicar dessa história, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Motoqueiro Sem Placa Libertário, Erro Incalculável e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui uma reportagem bombástica do Poder 360 nesse domingo, dia 17 de maio, tá? É uma reportagem bombástica, mas ela tem duas etapas que aconteceram antes, tá? Primeiro, ela traz essa outra reportagem aqui do UOL, olha só, o UOL, que é um site esquerdista, falando sobre esse plano B de venda do Master antes do BRB. Pretendiam vender para o BTG Pactual, tá? E também traz uma informação aqui que já era mais antiga, que era de 27 de janeiro de 2026, em que essa reunião entre Lula e Vorcaro aconteceu o seguinte: o Vorcaro teria dito para o Lula, né, que o BTG do André Esteves quer comprar meu banco por R$1. Eu não quero confusão. Devo vender ou seguir no mercado? Nós queremos reduzir a concentração bancária no Brasil, presidente. E aqui o Lula aconselhou ele a não fazer isso, tá? A manter a coisa aqui. O Lula respondeu com alguns palavrões impronunciáveis sobre o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Repara, isso aqui também livra o Campos Neto, porque o PT vinha acusando, não porque o problema aconteceu durante a gestão do Campos Neto, porque o Campos Neto não fez nada, não, o Campos Neto estava orientando o Vorcaro a vender para o BTG, problema privado, banco privado fez merda, vende para o concorrente privado, problema privado, ninguém se envolve nessa história, né? O Lula falou que não, queremos mais diversidade bancária no Brasil, queremos mais bancos no Brasil, não vende não, que eu vou resolver. O Lula falou isso, eu vou trocar o presidente do Banco Central e aí a coisa vai ser diferente. Olha que coisa, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, né? Palavrões impronunciáveis, tá? Isso aqui não é de agora não, isso aqui é de janeiro, 27 de janeiro de 2026, tá? O Flávio repercutiu aqui, ó. O próprio presidente da República negociando a venda de um banco
Deixa eu marcar aqui algumas pessoas, caso elas não tenham visto essa bomba aqui. Globo, Globo News, TV Globo, Jornal Globo, Globoplay, né? Marcou um monte de coisa. Faltou Intercept BR, acrescentou aqui o Paulo Figueiredo. Não, Intercept BR não é coisa de propaganda, não é uma coisa séria, né? Mas vamos à reportagem aqui com as informações que são importantes, né? Então tá aqui, ó. O presidente Lula aconselhou Daniel Worcaro a não vender o Banco Master por um valor simbólico para o BTG Pactual. Aí, ao contrário disso, ele ofereceu para vender para o BRB por um valor alto. Tá? O BRB ia pagar uma grana para o Worcaro, né? O conselho foi dado pessoalmente por Lula a Worcaro em uma reunião no Palácio do Planalto no dia 4 de dezembro de 2024. Nessa época, o Master já estava em dificuldades. Os jornalistas Fábio Serapião e Natália Portinari, do UOL, publicaram para assinantes, no domingo, as informações sobre como era esse plano inicial cogitado por Worcaro, com base num documento obtido pela Polícia Federal e ainda não compartilhado com o STF, onde, caso a Operação Compliance Zero é relatada pelo André Mendonça, ou seja, o plano inicial, que tinha em 2024, era vender o banco para o BTG Pactual por um valor simbólico de R$1. O que faz sentido, tá? Porque o Master estava quebrado. Você vende por R$1, por quê? Porque não tem valor nenhum aquilo. Na verdade, o BTG Pactual, o que ele vai pagar para resgatar o Master seria muito mais do que qualquer outra coisa. Com o BRB, a situação foi diferente. Vendeu para o BRB com um valor grande. Ou seja, passou. Aí tinha que justificar esse valor. Para justificar esse valor que ia ser vendido para o BRB, que começou a falsificação das coisas, né? Então tá aqui, ó. Na verdade, essa frase aqui que foi dita pelo Poder 360 também já vem dessa newsletter aqui do UOL, tá? Aqui, ó. Documento apreendido pela PF mostra plano B de venda do Master pré-BRB. Então, existe um documento que está na Polícia Federal, que os policiais já sabem, mas que o STF não teve acesso ainda, tá? A proposta foi enviada por Daniel Worcaro para o seu ex-sócio Augusto Lima no dia 10 de abril de 2025 e consta nas mensagens analisadas pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero. Então, ou seja, como é que eles sabem que esse documento existe? Estava nas mensagens do Worcaro para o Augusto Lima. Lembra quem é o Augusto Lima? É o sócio do Worcaro que é ligado ao PT, né? Irmão, pelo amor de Deus, não passe isso para ninguém, escreveu Worcaro às 20 horas e 46 minutos, segundo o registro do seu celular. Lógico, irmão, tá doido, respondeu Augusto Lima logo em seguida, né? Bom, agora todo mundo tá sabendo, né? O roteiro de salvação montado no início de 2025 previa que o BTG Pactual assumiria a gestão do Master por um valor simbólico, com a participação do Fundo Garantidor de Crédito na negociação. O plano foi articulado em conjunto entre o Master e o BTG Pactual, segundo fontes que acompanharam as tratativas. Worcaro, porém, decidiu rejeitar a proposta, preferindo que o BRB comprasse todo o Master. A estatal anunciou a oferta em 31 de março. Então vocês lembram, né, até o início de 2025 havia esse documento que já estava tudo preparado, ia ser uma solução privada, não iria haver fraude, ia haver a gestão temerária, evidentemente, o Worcaro quebrou o banco dele, mas infelizmente isso daí é coisa, faz parte do mundo empresarial, as pessoas administram mal uma coisa, quebra a empresa, né? Então, assim, é até crime, tá? Porque você gerir um banco mal, você ainda até incorre em crime também, mas não é um crime tão sério quanto falsificar documento, né? E aí, ou seja, Worcaro, porém, decidiu rejeitar a proposta, preferindo o BRB. E por que ele rejeitou a proposta? Porque agora a gente sabe, pelo pendrive, que ele conversou com o Lula no dia 4 de dezembro de 2024, e o Lula falou, não, a gente vai trocar o chefe do Banco Central, o idiota do Roberto Campos Neto, que está fazendo jogo duro com você, a gente vai dar um jeito de resolver, a gente vai, fica tranquilo, Worcaro, vende o banco pro BTG não, que a gente vai dar um jeito de resolver essa história toda aqui, né? Então aqui, ó, a principal recomendação, o principal, recomendou a Worcaro que seguisse com o Banco Master, ou seja, o Lula causou todo o problema do Banco Master no final das contas, né? Aquele negócio, todo mundo sabe que o Lula é um burro, um idiota completo, né? O Worcaro jamais deveria ter confiado num conselho do Lula, né? O Lula é o cara que quebrou o Brasil, aliás, vai quebrar o Brasil pela terceira vez agora, né? Então ninguém devia seguir o conselho desse cara. Mas se coloca na posição do Worcaro, o banco dele estava com dificuldade, o presidente da República, que vai indicar o chefe do Banco Central, vira para você e fala, tá tranquilo, segue em frente que a gente vai resolver isso. Ele falou, bom,
Então, vou seguir em frente, né? Tô tranquilo, o Banco Central vai resolver a parada. O Galípolo vai... caramba, o Galípolo vai ter um monte de coisa para explicar agora no Senado, meu amigo. Ficou feio pro Galípolo essa história, hein? E não aceitou a proposta do Esteves. Lembra? A proposta do Esteves era comprar o Master por R$1. Por quê? Porque o Master estava quebrado. O Master o valor dele já é negativo. É dar R$1 para ser simbolicamente vendido a porra. Mas resolvia o problema. Ninguém perderia dinheiro. A Rio Previdência, o Amapá, os lugares, as pessoas que investiram no Master, ninguém perderia dinheiro. Só que aí o Lula incentivou o cara, não, continua aí, não vende pro BTG não. Aí veio o caso do BRB, e o BRB é bem mais sério, né? Porque o BRB ia pagar para o Vorcaro uma grana. É outra história, né? Tudo na presença do Galípolo, que em janeiro de 2025 passou a comandar a autoridade monetária, tá? Então ele continua aqui, ó, passo a passo. O plano previa que o Master realizaria uma cisão parcial. Os ativos que não iriam para o BRB, avaliados em 43,5 bilhões, com passivos de 33 bilhões, seriam transferidos para o BMI, Banco Master de Investimento. O FGC compraria por valor simbólico uma opção de 100% do capital do BMI e integralizaria com 5 bilhões para cobrir os primeiros vencimentos de CDB. Depois cederia essa opção para o BTG, também por valor simbólico. O BTG assumiria o controle total do BMI e receberia uma taxa de gestão de um tal valor aqui, né? O plano previa ainda que as contingências do BMI e do BTG Pactual, incluindo decorrentes de quaisquer outras sociedades do Grupo Master ou seus controladores, seriam indenizadas pelo Fundo Garantidor de Crédito. O BTG não seria dono do banco, e sim gestor. Dessa forma, o banco não teria exposição às perdas do Master em seu balanço, mas conseguiria auxiliar na operação para amortecer o impacto da quebra do Banco do Vorcaro, né? Então está explicando aqui como é que foi a engenharia econômica dessa história toda aqui. Tem toda essa coisa aqui, né? Está aqui explicando passo a passo e coisa e tal, mas o importante é isso. Era uma solução totalmente privada. E não envolveria de maneira alguma o governo, o BRB ou nada, nenhuma outra coisa, né? Então aqui, ó, a reunião no Planalto serviu para o banqueiro pedir conselho ao presidente Lula. O BTG do André Esteves quer comprar meu banco por R$1. Eu não quero confusão. Devo vender ou seguir no mercado? Nós queremos reduzir a concentração bancária no Brasil, presidente. O Lula respondeu com palavrões e falou que não. E também teve crítica ao André Esteves, tá? O Lula xingou o Roberto Campos Neto, que era o então presidente do Banco Central, que tudo bem, o Lula não gosta do cara, é direito dele. Mas nessa situação agora, que você sabe que a solução do Roberto Campos Neto teria resolvido o problema completamente, teria livrado todo o Brasil dessa confusão toda, né? Agora a gente fica sabendo que essa indicação do Lula sacaneou a coisa toda, né? Criou todo o problema, né? Houve também críticas direcionadas a André Esteves, né? Que é o chefe do BTG Pactual, né? E o principal conselho do presidente da República, Vorcaro, foi para que seguisse com o Master, sem aceitar a proposta de Esteves. Naquela reunião estava presente o Galípolo, que em janeiro de 2025 passou a comandar a autoridade monetária. Vorcaro entendeu a presença de Galípolo na reunião e as críticas de Lula a Roberto Campos Neto como um incentivo para seguir com o Master. Daí que veio toda a merda, né? Há uma estatística relevante sobre contratos de representantes. Bom, aqui estão dizendo que o Master já estava na merda, já sabiam que estava na merda, né? E aí depois teve vários encontros aqui, ó. Só que foram 24 encontros na gestão de Roberto Campos Neto, entre 2019 e 2024, 41 encontros no mandato do Gabriel Galípolo, né? Nos 11 primeiros meses do ano 2025. Então repara que, de fato, o Vorcaro, né, o Roberto Campos Neto tratava o Vorcaro como um cara de fora. Não, você está com um problema com o seu banco, se vira aí, vende para o BTG, pô, entrega o seu banco aí pro cara lá e resolve o problema, né? Quando entrou o Galípolo, entrou com a bênção do Lula. Galípolo, o Lula disse pro Galípolo, resolve o problema do Vorcaro aí, dá um jeito de resolver o problema aí. E aí, ou seja, foram 41 encontros só nesses 11 meses. Lembra, o Roberto Campos Neto ficou, na verdade, 6 anos na presidência do Banco Central, tá? Porque ele foi indicado pelo Bolsonaro no início do governo Bolsonaro, e na época não havia ainda a independência do Banco Central, então ele ficaria durante o governo Bolsonaro, mas no meio do governo Bolsonaro foi aprovada a autonomia do Banco Central. Então o Galípolo passou a ter um mandato de 4 anos, a partir do meio do mandato do Bolsonaro. Então ele, além dos 2 anos iniciais, ele teve mais 4 anos, um total de 6 anos. Nesses 6 anos que o Roberto Campos Neto ficou como presidente do Banco Central, houve 24 encontros com o Vorcaro. O
que é justificado, tá? O banco estava em dificuldade, é lógico que o banco em dificuldade vai querer conversar com o Banco Central, né? Vai precisar de ajuda e coisa e tal. Agora, com o Galípolo, em 11 meses, não deu um ano, foram 41 encontros, tá? Ou seja, mostra que o Lula estava empenhado em resolver o problema do Vorcaro, tá? A época da reunião, em dezembro de 2024, já se sabia no mercado financeiro das imensas dificuldades do Master para honrar seus compromissos, oferecendo rendimentos muito acima do mercado e não sei o que lá, não sei o que lá. Esse encontro foi articulado depois de uma audiência formal registrada na agenda do Gabinete Pessoal da Presidência, o Marcola. A audiência foi realizada no dia 4 de dezembro, mas só registrou no sistema oficialmente em 27 de dezembro daquele ano, com Guido Mantega, o ex-ministro da Fazenda, como listado como participante, que atuava como representante do lobista de Vorcaro em Brasília. Ou seja, o Guido Mantega, que é muito próximo do Lula, foi o cara que levou o Vorcaro lá para conversar com coisa, né? E olha só, a gente tem a informação aqui ó, que o Lula confirmou o encontro com o Vorcaro. A reunião foi intermediada por Guido Mantega, que foi consultor do Master e recebia 1 milhão por mês pelo Master, tá? Então o Lula, nessa reunião aqui, ó, ele confirmou que teve essa reunião em 4 de dezembro. Tá? E além disso, a gente tem também aquelas mensagens do Vorcaro com a Marta Graef, a namorada dele. Né? Aqui, ó, a Marta pergunta para ele, como foi? Ele está se referindo à reunião com o Lula, né? E aí ele falou, foi ótimo, yes, tô louca para saber de tudo, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central que vai entrar, 3 ministros. Uau, amor do céu, temos que falar hoje, quando você tiver um tempinho para me contar, sim, não sei o que lá. Ou seja, foi muito forte a reunião, o Vorcaro saiu impressionado. O Lula deu ok para continuar fazendo a parada, continuar com o banco. Não para com o banco não, continua com o banco. Ferrou com todo mundo, esse conselho do Lula ferrou com o Vorcaro, mas tivesse ferrado só com o Vorcaro, menos problema, ferrou com o Brasil inteiro, meu amigo. Olha que escândalo que é isso. O Lula, o conselheiro do Vorcaro, e que conselho de merda, né? Bom, do Lula é esperado isso, né? E agora vamos ver o que o Galípolo vai dizer sobre isso na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né? Quero só ver essa parada.